com muita alegria que agradecemos a Deus a oportunidade desses momentos de leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 7, Pressentimentos. Kardec pergunta, 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Nota de Allan Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Vejam que tema interessante, pressentimentos. Todos temos. Esses pressentimentos, então, não são apenas advertência do espírito protetor, mas sim lembranças da nossa própria programação quando estávamos lá no plano espiritual e, junto com a espiritualidade superior nos auxiliando, traçamos e aceitamos esta trajetória a qual nós encarnados estamos seguindo. Então, há as intuições, os pressentimentos de determinadas coisas. E muitas vezes, como a espiritualidade superior aqui pontua, não damos ouvidos a essa voz interior que nos alerta, seja ela vinda do nosso próprio foro íntimo, seja ela intuída por um espírito protetor. Ainda assim, devido à nossa dificuldade de sintonia com os superiores, Deus permite que esses espíritos ainda intuam alguém encarnado de repente para nos alertar. Ainda assim, mais uma vez, muitas vezes deixamos de ouvir essas vozes e todos nós, como foi comentado aqui, podemos rever a nossa trajetória e realmente reconhecer que havíamos muitas vezes diante de alguma situação recebido intuição ou pensado em determinada situação e escolhemos outra a qual nos arrependemos depois.
No O Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, no capítulo 15, página 184, ele nos diz: pressentimento, abre aspas, é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas apresentam essa faculdade mais ou menos desenvolvida por tratar-se de uma espécie de dupla vista que lhe permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos, mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas. No livro O Consolador, na questão 144, o Espírito Emmanuel nos elucida. Abre aspas. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham à demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Fecha aspas. E na Revista Espírita de 1866, página 177, Kardec nos diz, abre aspas, esse pressentimento geral, a aproximação de algum acontecimento grave, tem duas causas. A primeira vem das massas inumeráveis de espíritos que incessantemente percorrem o espaço e que têm conhecimento das coisas que se preparam, em consequência de sua desmaterialização. Estão mais em condições de seguir o seu desenrolar e prever o seu desenlace. Esses espíritos incessantemente roçam a humanidade, comunicando-lhe os seus pensamentos pelas correntes fluídicas que ligam o mundo corporal ao mundo espiritual. Posto não o vejais, seus pensamentos vos chegam como o aroma das flores oculta nas folhagens e vós os assimilais inadvertidamente. O ar está literalmente sulcado por essas correntes fluídicas que por toda a parte semeiam a ideia. Certos espíritos são mais especialmente encarregados pela providência de transmitir aos homens o pressentimento das coisas inevitáveis, visando a lhes dar um secreto aviso, e eles cumprem essa missão espalhando-se entre eles. São como vozes íntimas que retinem no seu foro interior. A segunda causa desse fenômeno está no desprendimento do espírito encarnado durante o repouso do corpo. Nesses momentos de liberdade, eles se misturam aos espíritos similares, aqueles com os quais possui mais afinidade, penetram-lhe de seus pensamentos, veem o que não podem ver com os olhos do corpo, relatam a sua intuição do despertar, como de uma ideia toda pessoal. Isso explica como a mesma ideia surge ao mesmo tempo em 100 pontos diversos e em milhares de cérebro. Fecha aspas. Vejam só, companheiros, as potências que temos enquanto espíritos. Mesmo nós encarnados, cujo corpo nos oblitera, nos tira essas percepções, no desprendimento natural pelo sono, podemos estar em relação mais direta com a espiritualidade que nos cerca e trazermos essas ideias, nos relembrarmos de alguma coisa e no despertar termos então esse pressentimento. Muito interessante essas questões. Voltando em O Livro dos Médiuns,
item 289, há um trechinho que Kardec coloca que o pressentimento pode também ocorrer por influência de espíritos mistificadores que se utilizam de informações falsas, divertindo-se com a credulidade, com o terror ou alegria que causam, pois riem do desapontamento depois. Então, fiquemos atentos no nosso esforço de aprimoramento moral, de fazer conforme Jesus nos exemplificou, de buscar nos inclinar para praticar as virtudes do Cristo, haveremos de ter o amparo dos espíritos melhores do que nós. Então, por isso a importância da gente se autoavaliar sempre, buscar saber o que é que estamos ali valorizando mais, qual é o teor, maior dos nossos pensamentos ali, por exemplo, durante o dia ou durante a semana, e ali reconhecermos quais são os espíritos aos quais estamos nos ligando, nos vinculando psiquicamente, mentalmente, e aí fazer as correções devidas, Muito bem, agora vamos ao item 8, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pergunta de Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos, número 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Nota de Allan Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção nos pareça oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Vejam que interessante esse ponto, pois mesmo havendo a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, cabe a nós o livre-arbítrio de seguir essa influência ou não. 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio.
Esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Então, todas as ações dos espíritos que podem ser realizadas respeitam as leis divinas, não podem derrogar as leis. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Vejam mais um exemplo de que as leis naturais não são derrogadas. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado por simples malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes não há nenhum motivo. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531A. Pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Nota de Allan Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra
e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudemos ter acarretado a alguém. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras, abre aspas, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, fecha aspas. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna desde que solicitados nesse sentido? Às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? 535B. Há, entretanto, muita gente que ora nem agradece e para quem tudo sai bem? Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então, vejam, companheiros, que importante esse capítulo, saber que os espíritos têm influência sobre os acontecimentos da vida, mas que não derrogam leis nenhuma. Muitas vezes temos o pensamento equivocado, julgando serem os espíritos que estão nos influenciando a acontecimentos positivos ou negativos em nossa vida. E, no entanto, é a nossa própria imprevidência que muitas vezes nos faz nos dar mal ali em alguma empreitada. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. O importante, então, é buscarmos recursos no Evangelho de Jesus para melhor discernir diante dos acontecimentos da vida. E aí, sendo influenciados ou não pela espiritualidade, temos mais chance de escolher bons caminhos se estivermos mais sintonizados com o Cristo Jesus. Um abraço a todos e até o próximo encontro.